seja bem-vindo a mais uma aula de estudos continuados em matemática. Sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciência e educação matemática. Aqui comigo hoje está a professora Aline. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados. Hoje nós vamos falar da matemática financeira e do uso de software. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. E conosco, mediando o Skype, está a tutora Mariana Guerra. Então, se você tiver alguma dúvida, encaminhe pelo Skype mariana.guerra@croton.com.br. Como a professora Mariane já também comentou, né? Nós vamos falar um pouco da matemática financeira e do uso de software. E para iniciarmos, eu tenho uma frase para você. A matemática financeira está muito presente em nosso cotidiano. Bom, essa é uma frase que eu acredito que você já tenha visto ou já tenha ouvido falar. Nós temos muito da matemática financeira presente no nosso dia a dia. Seja no momento que você vai ao banco, no momento em que você vai a um supermercado, quando você trabalha e recebe o seu salário. Então, nós temos várias situações da matemática financeira presente no nosso dia a dia. Então, como eu disse, são várias situações. Quando nós falamos de taxas, quando nós falamos de juro, quando nós falamos em dinheiro, no tempo. Então, tem muitas situações em que a matemática financeira está presente. Se você deseja fazer um financiamento de uma casa, um financiamento de um carro, se você quer comprar um eletrodoméstico, então a matemática financeira está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Juro, capital, parcelamento, montante, entre outras situações que você deve estar pensando. No quadro eu tenho mais algumas situações em que nós falamos da matemática financeira. E também que aparece um termo bem importante, que é o termo juro. E isso está muito presente no nosso cotidiano. Ao contratar um empréstimo em uma instituição financeira, veja, está com certeza embutido uma taxa de juros nessa situação. Então, se você contrata um empréstimo, você pegou um capital, seja para pagar uma dívida ou para comprar alguma coisa, você vai pagar um juro por isso. Por quê? Você está utilizando um dinheiro, um valor que não é seu, é da instituição financeira e você está pagando por isso. Ao atrasar o pagamento de uma conta de consumo, então, se você atrasa uma conta de luz, uma conta de água, uma fatura no banco, então você paga lá um consórcio de um carro, por exemplo. Se você atrasar o pagamento, você também vai pagar juro. Ao abrir uma conta poupança ou entrar em um fundo de investimento, então, aqui no caso, você também, na verdade, você não estará pagando, mas você estará recebendo. E aqui vai ser, nós podemos considerar um juro bom, porque você estará recebendo uma quantia de volta, você tem um retorno do seu dinheiro. E quando um correntista de banco ultrapassa o limite de seu cheque especial, olha só, se ele é correntista, ele usou o limite do cheque especial, então aquele limite que você tem, que o banco concede, que você pode utilizar. Mas veja, esse limite que você recebe não é um presente que o banco está te dando. Você até pode utilizar aquele valor, mas com certeza você vai pagar um juro, uma taxa sobre esse valor que você está utilizando. Quando a gente fala em juro, fala em taxa, uma forma de estar representando essa situação é por meio de uma variação de um valor percentual. E a professora Mariane vai nos falar mais a respeito disso. Então, a professora Aline mostrou várias situações que nós podemos encontrar esse conceito de juro, né, que a gente vai estar trabalhando ao longo da nossa disciplina. E assim como ela disse, temos a variação percentual, que é um conceito que também está relacionado aos estudos de hoje, que refere-se à matemática financeira. Quando nós pensamos uma variação percentual, o que nós podemos pensar?
no porcentagem, mas como é isso aqui a gente vai trabalhar com essa relação, dessa variação? É isso que veremos agora. Acompanhe. A variação percentual é a razão, então lembrando que é uma razão, a razão é um quociente, que vai estar descrevendo a relação entre um valor ou uma quantidade anterior, então a gente vai chamar aqui de V0, e um valor ou uma quantidade posterior, vamos chamar de V1. De modo específico, a variação percentual expressa a diferença entre ambas quantias, na forma de uma porcentagem relativa ao primeiro valor. Então, nós temos a seguinte situação. A variação percentual é igual a uma quantia posterior, ou seja, um valor posterior, menos o valor inicial. Essa diferença sobre o nosso valor inicial. Então, veja que a variação percentual é uma razão. Então, a gente está expressando uma situação com base numa diferença. Lá no nosso numerador, temos o valor posterior menos o valor inicial. E esse resultado, nós vamos dividir o nosso valor inicial. Então, agora, vamos exemplificar a situação resolvendo uma situação-problema. Marcelo, ele foi informado que o valor mensal do seu condomínio, que era de R$ 450, vai aumentar 5,2%. Que valor Marcelo passará a pagar? Veja, nós temos que analisar a situação aqui, verificando alguns dados. Nós tínhamos que o valor inicial era 450. Então, aqui nós temos o nosso V0, R$ 450. Vai aumentar, então vai aumentar um valor positivo. Quem que é esse valor positivo nosso? A nossa variação percentual, 5,2%. A gente quer saber o quê? O valor que o Marcelo vai pagar, ou seja, o valor posterior, o nosso V1. É este valor aqui que estamos procurando. Então, com base naquela forma da variação percentual, nós temos o quê? O P, que é a variação percentual, é igual o valor posterior menos o valor inicial sobre o valor inicial. Quem que é a nossa variação percentual? 5,2%. Isso daqui, como nós já vimos lá na aula de razão, é um símbolo que quer dizer o quê? Que é 5,2%, ou seja, o nosso denominador aqui é 100. Então, como a gente trabalha com uma porcentagem, a gente coloca sempre sem aquele símbolo lá, sem a porcentagem. Então, a gente vai colocar 5,2 sobre 100. Isso é igual. Quem que é o meu V1? Não sei ele, eu quero descobrir. O meu V0, 450 sobre 450. Como a gente pode resolver essa situação aqui? Nós podemos fazer uma divisão aqui, fazer 5,2 divididos por 100 vezes 450. Por que vezes 450? Lembra lá da aula de razão e proporção? Aqui não temos uma igualdade, não temos duas frações, podemos multiplicar, ou a gente faz a divisão e depois faz o produto. Ao fazer 5,2 divididos por 100, vamos ter 0,052. Vezes 450, teremos 23,4. Isso é igual a V1 menos 450. A gente vai resolver essa situação aqui. Aqui não está menos. Então, para resolver ela, a gente vai adicionar 450 dos dois lados da contagem. Ao fazer isso, teremos 450 mais 23,40. Então, teremos 473,40. Então, este aqui é o valor do aluguel que o Marcelo vai começar a pagar, o valor do seu condomínio. Então, agora, vamos ver mais uma situação com a professora Aline.
Bom, vocês acabaram de ver com a professora Mariane uma situação em que nós tivemos um aumento. O Marcelo, ele pagava ali R$450. Com esse aumento de 5,2%, ele passou a pagar um pouco mais. Mas e quando nós temos uma variação percentual de redução? Quando essa taxa diminui, como que eu descubro qual é esse valor que reduziu? Qual que é a taxa percentual que reduziu? E é isso que nós vamos ver nessa situação problema. Veja lá, em minha residência, a conta de luz baixou de R$ 123 para R$ 116 em um mês. Qual foi a variação percentual do valor da conta? Então, é isso que nós precisamos identificar. Qual foi essa variação? A professora Mariane, ela nos apresentou aquela relação, que a variação percentual é igual. O V1, que é a variação ou valor final, né? Nós podemos considerar como sendo o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Mas quem que é valor final? Quem que é valor inicial? Ali, nós podemos considerar o V0, quando eu falo em valor inicial, nós podemos entender como uma variação ou uma quantidade anterior e o V1 como uma quantidade posterior. Mas nós podemos também entender como V1 final e V0 como sendo o inicial. Então, vamos lá. Quem que é o valor final? Qual foi o valor que eu passei a pagar na minha residência? R$116. É esse valor que eu estou pagando agora. Menos quanto? Qual que era o valor que eu pagava inicialmente, o valor anterior? 123, dividido pelo valor inicial, que é 123. Mas, professora, por quê? E agora, como que eu vou descobrir qual que é essa variação? Essa variação vai ser o valor de P, que é a variação percentual. Quando nós trabalhamos aqui, nós vamos fazer primeiro, trabalhar com o numerador, fazer essa diferença. 116 menos 123, menos 7, dividido por 123. Nossa, mas ficou negativo. Por que ficou negativo? Esse sinal de negativo indica que houve o quê? Uma redução. O valor da minha luz baixou de 123 para 116. Mas quantos por cento? Qual que foi essa variação percentual? É isso que nós estamos identificando. Agora, vamos determinar o valor do P, que é essa variação percentual. Vai ser negativo, porque vai identificar que teve uma diminuição, o valor da luz baixou. Quando você divide 7 por 123, eu vou colocar uma taxa percentual aproximada aqui de 0,057. Eu fiz uma aproximação. Mas, quando a gente fala em variação percentual, é mais comum nós escrevermos em forma de porcentagem. Quando, na situação anterior, nós tínhamos uma situação que a professora Mariane nos apresentou lá, 5,2%. Para nós acharmos na forma decimal, você dividiu por quanto? Por 100. Aqui nós temos na forma decimal. Para saber a forma percentual, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 100. Quando nós fazemos isso, nós determinamos essa taxa, essa variação percentual, que foi de menos 5,7%. Então, qual que é a variação percentual do valor da conta? 5,7%. Quer dizer que a minha conta de luz baixou 5,7%.
Então, veja, sempre que a gente está falando de matemática financeira, educação financeira, essas situações de porcentagem aparecem. E é importante que nós saibamos resolver quando eu tenho um aumento percentual, quando eu tenho uma diminuição. O que está acontecendo com essas situações? Então, é importante que nós saibamos resolver essas situações. Quando nós falamos de variação percentual, você observou que nós temos ali uma porcentagem, essa variação percentual. Nós também conseguimos relacionar esse conteúdo, essa situação, com as taxas, com os juros, que é um outro conceito da matemática financeira. E é a respeito de juros que nós vamos falar agora. Normalmente, quando se realiza algumas operações financeiras, fica estabelecida uma taxa de juros em porcentagem por período, que pode ser dia, mês, ano, que incide sobre o valor da transação. Para essas operações, precisamos conhecer. Então, alguns termos da matemática financeira, nós precisamos conhecer. Então, se você realiza uma operação financeira, com certeza, uma taxa de juros será incidida sobre essa operação e nós temos um período. Aquele período vai variar, depende da sua situação. Um primeiro conceito que nós temos é o conceito de capital, que é representado pela letra C. O capital é o quê? O valor inicial de um empréstimo, de uma dívida ou um investimento. É aquele dinheiro, aquele valor que você tem em mãos. Um outro termo é a taxa de juros e é representado pela letra I. É um valor expresso na forma percentual que incide sobre o capital conforme o período e o regime adotado. Então, veja que aquela variação percentual também pode ser considerada uma taxa de juros. Um outro termo é o próprio juros, representado aqui pela letra J, que corresponde ao valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital. Então, se nós temos uma taxa que é uma variação percentual, e nós aplicamos sobre o valor do capital, qual vai ser o resultado? O que eu vou ter? Um juro. E isso também sobre essa taxa e sobre esse capital, nós não podemos esquecer do nosso período, né? E quando nós juntamos ali, nós somamos o capital mais os juros que foi auferido na transação, nós temos quem? O montante, ou também conhecido como valor futuro. E essa é a representação que nós temos, que o montante é o valor do capital, aquele valor inicial que você tinha, mais o juro, que é aquele valor calculado sobre o capital e quando aplicado a uma taxa de juros. E olha que importante, a partir dessa situação, que o montante é igual ao capital mais os juros, se nós reescrevermos essa equação, nós podemos isolar o valor de quem? Dos juros. E de que forma que eu consigo determinar os juros? Fazendo o valor do montante, que é aquele valor que está acrescido de juros, ou valor futuro, menos quem? Menos o valor do capital, menos aquele valor inicial que nós tínhamos anteriormente. E agora a professora Mariane vai trazer mais informações dessa relação que nós acabamos de ver. Como a professora comentou, ela trouxe alguns conceitos importantes que vamos abordar ao longo da nossa aula. E ela comentou que lá a taxa que a gente viu lá da variação percentual pode ser entendida como uma taxa de juro. Mas como assim? Como a gente pode observar essa situação de equivalência sobre o que vocês trouxeram? É isso que nós veremos agora. Acompanhe. Nós temos que a variação percentual é quem? O valor posterior menos o valor inicial, sobre o valor inicial. Vamos dizer que o nosso valor final é o nosso montante. E quem que é o valor inicial? O nosso capital. Não foi isso que a professora Aline trouxe com os termos lá no início? O capital é o valor inicial.
Então, nós temos o montante, que é o valor final, menos o valor inicial, sobre o valor inicial. Observe que aqui não é montante menos o capital. O que a professora Aline trouxe sobre isso? Trouxe aqui, ó, que veja que o nosso I é a nossa variação percentual. E sobre o montante menos o capital, nós temos que este valor corresponde a quem? Ele vai corresponder ao juro obtido. Esta fórmula aqui, ó, montante menos capital, é o juro. Então, reescrevendo essa situação, nós temos que a taxa, ó, veja, a taxa é juro sobre capital. E observe que nós temos o quê? Uma variação percentual. Então, nós temos essa relação com a taxa de juro. Nós temos que ela, né, temos aqui essa variação percentual. Nós podemos abordar a situação seguindo este ponto de vista, vendo essa relação entre os conceitos abordados até o momento. Então, agora, eu e a professora Aline vamos propor a você uma atividade. Uma senhora foi avisada de que a mensalidade de seu plano de saúde subiria a uma taxa de 40% em função da mudança da faixa etária. Sabendo que antes do aumento, a senhora ela pagava a mensalidade no valor de R$300. Quanto que ela pagará na nova mensalidade? Quanto será que ela vai pagar? Leia com atenção a situação e verifique. Será que teve um aumento? Uma redução? Como eu vou calcular este valor? Analise os dados e veja os conceitos que vimos até o momento. Daremos um tempo para que você resolva essa atividade e logo retornamos.
Olá, voltamos então para resolvermos essa atividade que a professora Mariane nos propôs. Você leu com atenção, já conseguiu identificar se vai ser pago um valor maior ou vai ter uma redução nesse plano de saúde? Vamos ver. É dito lá no enunciado que essa senhora, ela foi avisada que a mensalidade do seu plano subiria 40%. Então, a taxa, vamos colocar aqui o valor percentual é de quanto? 40%. Em função dessa mudança da faixa etária. Sabendo que antes do aumento, ela pagava a mensalidade no valor de R$300. Então, o valor anterior ou valor inicial é de quanto? R$300. Nós precisamos determinar quem? O V1, que é o valor posterior ou o valor final. Quanto que ela vai passar a pagar? Aquela fórmula que a professora Mariane nos mostrou é V1 menos V0 dividido por V0, que é a representação da variação percentual. Mas nós temos aqui qual que é a variação. Quanto que variou? 40%. Quanto que é 40%? 40 sobre 100. Se você fizer aí a divisão, 40 sobre 100 é 0,4, que é igual V1, que é o valor posterior ou valor final, que é esse valor que nós estamos querendo determinar, que é o valor que essa senhora vai pagar agora no seu plano de saúde, menos o valor inicial, que é 300, dividido por 300. A professora Mariane já nos explicou que veio daquela aula de proporção, então nós podemos fazer essa multiplicação. Então, nós vamos ter 300 vezes 0,4. Então, nós podemos fazer aqui 300 vezes 0,4, que é 120, né? Mas eu vou deixar aqui a multiplicação. V1 menos 300. Se nós sabemos que 300 vezes 0,4 é 120, então nós temos que 120 é igual a V1 menos 300. Nós temos, então, o menos, nós precisamos determinar o valor do V1. Então, nós vamos ter 120 mais 300. Lembrando aqui que nós temos uma igualdade. Então, nós vamos somar 300 em ambos os lados da igualdade. Quando nós somamos 300 com o 120, mas, professor, ele está diminuindo, por que que vai somar? Lembra daquela ideia de passar para o outro lado da igualdade? Se eu tenho um sinal negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Então, nós temos 120 mais 300. O valor que essa senhora passará a pagar é de quanto? R$420. Veja que nós temos uma outra maneira de resolver e bem prático. Nós vamos fazer na calculadora. Então, nós temos aqui a calculadora e eu vou te mostrar alguns passinhos bem rápidos e fáceis para você determinar essa variação percentual. Qual que é o aumento? O aumento foi de quanto? De 40%. Mas qual que era o valor inicial? O valor que ela pagava no plano de saúde era de R$300. Mas nós podemos determinar ali 40% desses 300, que aí nós vamos saber qual vai ser o valor dessa porcentagem e aí nós podemos determinar o valor final. Como que eu calculo isso? Então, 300, que é o valor inicial que ela pagava nesse plano, vezes 40. Mais 40 o quê? Porcento. Então, shift igual. Veja que eu coloquei 40%, ó. E a própria calculadora já deu que 40% de 300 é 120. Mas isso teve um aumento. Então, eu teclo mais, ó. Então, 300 vezes o 40%, esses 40% foi um aumento. No final, quanto que ela vai pagar
por esse plano de saúde, R$ 420. Se tivesse acontecido uma redução, ao invés de você colocar mais, você colocaria menos. Olha quantas informações importantes que nós aprendemos até o momento. E a professora Mariane vai trazer uma informação tão importante quanto o que já vimos. Então, como a professora Aline comentou, nós vimos várias informações envolvendo a variação percentual. Veja como ela resolveu agora no final. Nós não tínhamos um valor e uma porcentagem, então foi 300 vezes 40% mais. Então, muitas vezes a gente trabalha isso no nosso dia a dia, principalmente quando nós pensamos, às vezes, num desconto. Você já viu algumas lojas fazendo uma conta rápida para descobrir o desconto? O que ele faz? O valor que você vai pagar vezes a porcentagem menos o desconto que você vai dar. Então, essas situações que nós estamos trazendo, você pode já ter vivenciado em algum momento. Como ela comentou, a professora Aline, veremos um outro conceito importante, mas agora envolvendo os regimes de capitalização. Nós temos aqui o regime de juros simples. Este regime de capitalização não é tão usual no nosso cotidiano, pois, como a gente verá ao longo da nossa aula, tem um outro regime que ele acaba sendo mais vantajoso quando nós trabalhamos com algumas situações, principalmente quando pensamos em empréstimo. Então, o juro composto, que você vai conhecer logo em seguida, é o que mais é adotado. Mas o juro simples ele é importante, que há muitas situações ainda que envolvem este conceito, principalmente quando trabalhamos com períodos mais curtos. Então, vamos agora conhecer esse conceito. O regime de juros simples é um regime de capitalização em que a taxa ela é aplicada a cada período sobre o valor do capital. Quem que é o nosso período? O nosso período nós vamos chamar de N, a taxa, como a professora Aline falou, é o I, e nós temos o valor do capital, que é o nosso valor inicial, o nosso C. Esse valor do juros simples é aquele que é produzido unicamente sobre o capital inicial. Então, o valor do juro, ele é sempre com base no valor inicial. Mas como a gente vai determinar este valor? Sempre com base no valor inicial, mas como a gente obtém esse resultado? É isso que veremos agora. Para calcular o valor de um juro, no regime de juros simples, nós temos a seguinte fórmula, que o juro é igual capital vezes a taxa, vezes o número de períodos. Então, veja que o resultado desse juro, ele é sempre obtido com base no capital inicial. Se nós fôssemos retratar essa situação em um gráfico, nós teríamos que essa representação, ela daria uma função linear. Mas o que é isso? O que é uma função linear? O gráfico de uma função linear, como apresentado ali no quadro para você, é sempre uma reta. Esse tipo de função, ele tem alguns termos, que é a x mais b, sua forma geral, mas você terá contato com esse conceito ao longo dos nossos estudos continuados em matemática. Mas já comece pensando também que quando você for ver, você vai lembrar, por exemplo, que quando nós temos uma função linear, nós podemos associar a ideia de um juro simples. Então, voltando ao quadro, para analisar novamente, nós temos aqui o valor do juro. Mas como a gente calcula o valor do montante? A professora Aline, lá nos conceitos iniciais, não falou que o montante é capital mais juro? Ela trouxe isso para você. Se nós quisermos calcular o montante no regime de juros simples, é só fazer montante é igual a capital mais juro. Mas quem que é o juro? Capital inicial vezes a taxa vezes o número de período. Aqui a gente pode simplificar os nossos cálculos, colocando o capital em evidência, que vai ser 1 mais I vezes M. Então, sempre quando você for calcular um capital no juros simples, você pode fazer isso. Ah, mas se eu esquecer essa fórmula, só você lembrar que o capital, que o juro é capital vezes a taxa vezes o período. E que o montante é o quê? Capital mais juro. Lembrando disso, sempre fica fácil você calcular o valor do montante no regime de juros simples. Uma coisa importante que você deve tomar cuidado com qualquer regime de capitalização que você for trabalhar, refere-se ao se o número de período, que é o nosso N, está na mesma unidade de tempo da nossa taxa. Mas o que é uma unidade de tempo, professora? Pense da seguinte forma. A nossa taxa é dada ao ano. E o nosso período é dado ao ano. Então, veja, a unidade de tempo é igual. A taxa é o ano
e o período é o ano. Mas se está diferente, eu não posso calcular direto lá, colocar os dados da minha fórmula? Não, não pode fazer isso. Sempre tem que deixar na mesma unidade de tempo. Ano, mês, semestre, o período que você desejar. O que for dado também, né, nas situações que lhes são apresentadas. Então, muita atenção com a unidade de período. Mas e se está diferente? Tem como resolver essa situação? Tem. E é isso que a gente vai ver agora, com o conceito de taxa equivalente. As taxas em juros simples se dizem equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital e para o mesmo intervalo de tempo, elas vão produzir os mesmos juros. No regime de juros simples, nós temos que taxas proporcionais, elas também são taxas equivalentes. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você tem uma taxa ao ano e quer saber uma taxa ao mês, você usa a ideia de proporção. Um ano tem quantos meses? 12. Então, a gente vai dividir e vai multiplicar. Vamos ver um exemplo disso agora, para entender essa situação? Aqui nós temos a taxa anual equivalente a 3% ao mês. Veja, o período é diferente. Aqui é ano que ele quer e foi dado ao mês. Nós sabemos que um ano tem 12 meses. E se a taxa equivalente em juros simples, ela é proporcional? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer? Determinar uma taxa anual. Tem um mês e quero o ano. Então, eu vou fazer o quê? 3% vezes 12. Mas por que vezes? Eu estou partindo de uma taxa menor e quero um período, uma frequência maior. Então, 3% vezes 12, que é igual a 36% ao ano. Então, o que nós temos? Nós podemos dizer que 3% ao mês é equivalente a 36% ao ano. Essa é a ideia. Veja que a ideia de proporção, né, que também está envolvida com relação a esse caso. Mas, professor, e se fosse o contrário? E se tivesse dado para a gente uma taxa anual? Se tivesse sido dado 36% ao ano e você tivesse pedido uma taxa mensal, o que a gente faria? Parte da mesma ideia. Só que ao invés de multiplicar, nós dividiríamos por 12. Então, teríamos 36% divididos por 12, que é igual a 3% ao mês. Essa é a ideia. Veja, a gente como a gente está partindo de uma taxa ao mês para uma taxa maior, no caso semestre, bimestre, anual, nós multiplicamos. Se a gente parte de uma taxa maior, uma frequência maior, anual, semestral, para uma taxa ao mês, por exemplo, a gente divide. Certo? É uma dica que você pode pegar e sempre veja com relação ao período. Um ano, 12 meses. Isso em meses. Mais um ano, também 360 dias. Então, veja sempre o que está sendo solicitado e o que fica mais fácil nós trabalharmos. Então, agora nós vamos resolver uma situação, problema. Pensando nos seus estudos do seu filho, o senhor cauteloso, ele investiu em uma aplicação que paga juros simples de 0,97% ao mês. Ele aplicou R$300. Considerando que seu filho ingressará no ensino superior daqui 5 anos, é correto afirmar que o valor futuro que será resgatado com essa aplicação será de... O que nós temos nessa questão aqui? Veja, juros simples. Temos aqui a taxa dada ao mês. Ele quer saber a aplicação em quanto tempo? 5 anos. A gente pode aplicar direto? Não, porque a unidade de tempo está diferente. Então, temos que aplicar a ideia de taxa equivalente. Vamos retirar os dados da nossa questão para nos auxiliar. Então, o senhor cauteloso vai aplicar R$300 durante 5 anos. E a minha taxa, ela é ao mês, ela é mensal. A minha taxa é de 0,97% ao mês. Então, aqui eu posso fazer o uso da taxa equivalente. E como a gente vai fazer isso? Aqui eu não tenho ao mês e não quero deixar uma taxa ao ano, então é só multiplicar por 12.
Então, fazendo essa multiplicação, 0,97 por 12, vamos encontrar 11,64% ao ano. Então, veja que agora a unidade de tempo que é ao ano e está ao ano. Então, eu posso agora resolver as situações. E o que ele está querendo? Valor futuro. Quem quer valor futuro? Montante. Então, faremos montante é igual ao valor do capital, 1 mais a minha taxa vezes o meu período. O montante eu não sei, é esse que eu quero descobrir. Quem quer meu capital? R$300. 1 mais a minha taxa, aqui ela está na forma percentual. Mas para colocar aqui na minha fórmula, eu sempre vou colocar na forma unitária. Que é unitária? Temos que dividir por 100 esse valor. Então, 11,64 divididos por 100 dá 0,1164 vezes o meu período, 5. Agora, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, levando em consideração a ordem das operações. O que a gente faz primeiro? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então, 0,1164 vezes 5 mais 1 vai dar 300 vezes 1,582. Agora, realizando a multiplicação, vamos ter que o senhor cauteloso, depois de 5 anos, vai sacar R$474,60. Então, este é o nosso conteúdo que nós vimos até agora. Aplicação, né? Vimos uma situação que a gente pode aplicar este conceito de juros simples. Agora, vou propor a você uma atividade. Uma pessoa tomou um empréstimo de R$1.200 no sistema de capitalização simples, quitando em uma única parcela após 4 meses no valor de R$1.260. A que taxa anual de correção este empréstimo foi concedido? Então, observe os dados, veja o que você tem e o que está sendo perguntado nessa questão. Então, a gente vai dar um tempo para que você resolva essa questão e logo nós retornamos.
Olá, retornamos e agora nós precisamos resolver essa atividade que a professora Mariane nos propôs. Vamos então analisá-la. Bom, foi dito no enunciado o seguinte, que uma pessoa, ela tomou um empréstimo de R$ 1.200. Então, o que é esse R$ 1.200? É o valor do capital. Outra informação é que foi pelo sistema de capitalização simples. É por esse sistema que nós estamos trabalhando. Quitando-a em uma única parcela após 4 meses. Então, N é quanto? 4 meses, é o período, foi durante esses 4 meses. No valor de quanto? 1.260. Como ele quitou esse valor, foi o valor do montante ou valor futuro. Então, o valor do montante é quanto? R$ 1.260. Aqui taxa, então nós precisamos determinar qual que é o valor da taxa. Esse valor nós não sabemos, só que quer saber uma taxa percentual ao ano. Nós temos um período que é o quê? Mensal. Então, depois nós vamos ter que trabalhar com isso. Veja, eu retirei algumas informações. Nós temos o valor do capital e o valor do montante. Por essa relação, você poderia resolver por aquela fórmula que a professora Mariane nos mostrou, que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. E aí, aplicando esses valores que nós determinamos nessa fórmula, você encontra o valor da taxa. Mas nós também podemos resolver utilizando a fórmula do juro simples, que juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Mas, professora, eu não sei qual foi o juro. Opa, vamos analisar aqui. Nós temos um capital de 1.200 e depois de 4 meses foi para um montante de quanto? 1.260. Se nós fizermos 1.260 menos o 1.200, nós vamos ver que o juro foi de quanto? R$ 60. Então, eu sei qual é o valor do juro. E aí, no lugar do J, eu vou substituir por quanto? Por 60. Então, 60 é igual o valor do capital, que é 1.200, vezes quem? A taxa é esse valor que nós queremos determinar, vezes 4, ok? Mas, professora, ali está em mês, quer saber a taxa anual. Primeiro, nós encontramos a taxa mensal para depois determinarmos a anual, ok? Fazendo essa multiplicação, então, nós vamos ter que 60 é igual a 4.800 vezes o I. Como 4.800 está multiplicando, ele vai dividir, né, o 60. Fazendo 60 dividido por 4.800, a taxa é de 0,0125. Se nós queremos na forma percentual, nós vamos multiplicar por 100. Então, a taxa é de quanto? 1,25% ao mês. Mas foi pedido no enunciado qual a taxa anual de correção desse empréstimo. Eu não quero a taxa de um mês. Nós queremos a taxa de um ano. E um ano tem 12 meses. Então, nós vamos pegar essa taxa e multiplicar por 12. Logo, a taxa anual é de 15%. 15% ao ano. Olha só que interessante. A gente consegue, por meio dessas relações, trabalhar com juro, com montante, com capital, utilizar as taxas. E lembre-se sempre,
as taxas, a taxa e o período, eles precisam estar na mesma unidade de tempo. A professora Mariane salientou isso várias vezes, sempre na mesma unidade de medida. Período mensal, taxa também ao mês. Taxa anual, período também ao ano. Então, preste sempre bastante atenção nisso. Nós falamos da capitalização simples, mas a capitalização composta. A professora Mariane comentou que a capitalização simples acaba não sendo muito utilizada. Por quê? Porque nas transações financeiras, em banco, em instituições que fazem empréstimo, em várias instituições bancárias, o tipo de capitalização, então o tipo de regime de capitalização que nós utilizamos é a capitalização composta. E agora nós vamos ver o que é esse juro composto, como que nós podemos determinar um montante ou um juro composto. Veja, é o regime de capitalização em que os juros gerados em um período são incorporados ao capital inicial, formando um novo capital que participará da geração de juros no próximo período. Então, esse tipo de juro composto, é aquele produzido mês a mês. E nós chamamos também, na verdade, nós chamamos não, ele é muito conhecido como juro sobre juro. Por que juro sobre juro? Porque, observe, enquanto no juro simples, o juro era incidido apenas sobre o capital inicial, agora no juro composto não é mais isso que acontece. Ele é incidido no capital daquele mês, só que quando nós formos calcular o juro, por exemplo, do segundo mês, vai vir junto o que nós tínhamos do primeiro mês. E quando for calculado do terceiro, vai vir junto o que tem do primeiro e o que tem do segundo. Se você for calcular o juro do 10º mês, vai estar trazendo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo e o do nono. Então, por isso que é chamado juro sobre juro. E aqui o juro sobre juro, ele tem um comportamento diferente do juro simples. Enquanto nós tínhamos uma situação em que tínhamos um comportamento que era linear, então como a professora Mariane nos disse, temos um comportamento linear, que é uma equação que a representação é uma reta, aqui nós temos um comportamento diferente, o comportamento é exponencial. E nós vamos ver que não é mais uma reta, é uma exponencial. Veja como. Então, aqui nós temos o gráfico, o comportamento é diferente, ó, não é mais uma representação linear. Agora, a função é de uma exponencial. E como ela comentou nas próximas aulas, você vai ver a respeito desse tipo de função. E como que eu determino qual vai ser o montante composto? Nós vamos utilizar, então, o M, que é igual ao montante, igual ao capital, 1 mais a taxa elevado a N. Observe que nós não estamos mais fazendo apenas uma multiplicação. A operação, ela mudou. Agora, nós temos o quê? Uma exponencial. E daqui a pouco eu vou mostrar para você na calculadora como que a gente pode resolver. Quando a gente fala aqui do juro composto, então eu comentei com você que ele vai ter um comportamento diferente do juro simples. Enquanto nós tínhamos um comportamento linear, no juro composto, nós temos um comportamento que é exponencial. O que muda? Nós temos que pensar nas taxas. Por quê? No juro simples, a taxa equivalente, ela era também considerada proporcional. Você fazia uma proporcionalidade. Então, se eu tinha uma taxa de 1% ao mês, se eu queria ao ano, eu multiplicava 1% vezes 12, e aí nós tínhamos 12% ao ano. No juro simples, no juro composto, isso é diferente. Por quê? Porque temos um comportamento diferente. Eu não tenho uma linearidade entre elas. Eu não tenho uma proporcionalidade. Então, nós precisamos determinar qual é essa taxa equivalente. E de que forma nós fazemos isso? Por meio de uma relação matemática, de uma fórmula. Veja como.
As taxas de juros se dizem equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo juros. Então, veja, é por meio dessa fórmula que nós vamos determinar qual é a taxa equivalente, seja mensal, seja anual, seja trimestral. Isso quando nós estivermos falando de juro composto, ok? Não basta apenas você fazer uma proporcionalidade, fazer uma divisão como nós fazíamos no juro simples. No juro composto, você precisa determinar qual é essa taxa equivalente. Mas de que forma? Então, o que nós temos aqui? Que a taxa equivalente, ela vai ser igual 1 mais a taxa que foi dada elevado a P sobre A menos 1. O que é esse P e o que é esse A? O P e o A, eles trabalham com os períodos que nós temos. Em um exemplo, acredito que vai ficar mais claro para você. Veja, nós queremos saber a taxa anual, que é equivalente a 3% ao mês. Mas aqui nós estamos falando do juro composto. Nós já calculamos essa mesma taxa lá no juro simples com a professora Mariane e foi de 36% ao ano. Mas será que vai ser o mesmo no juro composto? Tenha certeza que não. E vamos determinar esse valor dessa taxa equivalente. Então, o I, quem que é o I? O I é essa taxa de 3% ao mês. I é igual a 3% ao mês. Vamos determinar quem é o P. P sobre A. O P é o período da taxa que eu quero. Então, é um macetezinho para você lembrar. Então, o P é o período que eu quero. Que período que eu quero? Nós queremos uma taxa anual. Então, eu não quero a taxa de um mês, mas nós queremos uma taxa de quanto? Um ano são quantos meses? 12 meses. Então, eu quero, o P é o valor do que eu quero. Então, o valor do P é 12. E o valor do A? O A é o que nós temos. Então, é o que eu tenho. O que que eu tenho? O que que nós temos? Qual que é o período que nós temos? Um mês. Então, aqui, o A vai ser um mês. Eu quero de um ano, eu quero de 12 meses. Mas nós temos o quê? De um mês. Então, a taxa, substituindo esses valores na fórmula, nós temos que 1 mais 3% é 3 sobre 100, 0,03, elevado a quanto? P, quem que é o P? 12, dividido pelo A, que é quanto? 1, menos 1. Primeiro, quem que nós resolvemos? O que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 1 mais 0,03. Então, vai ser a taxa equivalente é igual a 1,03 elevado a quanto? 12 por 1, 12, menos 1. Primeiro, precisa calcular essa exponencial. 1,03 elevado a 12. Fazendo esse cálculo, nós temos EQ, que é de taxa equivalente, 1,4258 menos 1. Então, fazendo aquela subtração, nós temos que a taxa equivalente é de 0,4258. Para eu saber em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Então, a taxa equivalente anual é de 42,58% ao ano. Essa é a taxa equivalente nessa situação. Então, veja, o comportamento é diferente quando nós falamos do juro composto. Então, você não pode calcular de forma
proporcional ao valor dessa taxa. Quando for juro composto, você precisa utilizar essa relação matemática, essa fórmula, para determinar a taxa equivalente. Uma outra maneira é nós utilizarmos a calculadora HP, que é uma forma de você estar realizando os seus cálculos e determinar aí esse valor da taxa. No quadro, então, nós temos a imagem da calculadora. Isso, então aqui nós temos a calculadora e eu vou mostrar para você quais são os passos que a gente segue para determinar o valor dessa taxa utilizando a calculadora, ok? Então vamos lá, ó. Essa é a calculadora HP. Aqui nós temos várias teclas e as principais quando nós trabalhamos com a matemática financeira é o N, que nós já falamos o que é o período. O I, então nós já vimos, é a taxa. O PV é o valor do capital. Então, que pode ser PV, que é do inglês, né? Present Value, valor presente. PMT é valor de prestação. FV é aquele valor futuro ou montante que nós já vimos. Mas e como que a gente determina o valor da taxa utilizando a HP? Então, vamos lá. Eu vou ligar minha calculadora. Para eu limpar é FCLX, limpei a memória da calculadora. Quais são as teclas? Então, eu vou colocar ali, ó, 12N, porque eu quero uma taxa que é anual, ok? Então, eu começo ali com 12N, 3, que foi a taxa dada no início, 3I. Aí, eu teclo 1PV, FV, mas agora eu preciso mudar o período. Eu quero em 12, mas essa taxa de 3% foi dado em um mês, 1N. A taxa aí é de quanto? 42,576. Aqui, lá eu fiz um arredondamento para 42,58%. E a gente pode fazer esse arredondamento. Então, se nós deixássemos aqui em 2 casas decimais, a calculadora, ela também faria essa aproximação. Então, a gente pode utilizar tanto essa fórmula para determinar a taxa equivalente, como também a calculadora HP, seguindo aqueles passos, e você consegue encontrar o valor dessa taxa equivalente. Sabendo, então, o que é esse juro composto, como que nós podemos trabalhar, nós vamos resolver agora uma situação-problema. O gerente de um banco ofereceu a um cliente uma possibilidade de investimento que, em regime de juros compostos, rende 2% ao mês. Considerando vantajoso esse investimento, o cliente aplicou uma quantia de 300 mil por 2 meses. Quanto esse cliente recebeu de juros nesse período? Agora, a professora Mariane vai resolver com a gente essa situação-problema. A professora Aline explicou para nós toda essa situação. A gente viu a questão do juro composto, como é calculado agora. Montante é igual a capital, vezes 1, que é a taxa mais 1, né, elevado a N. Certo? Então, nós temos esta fórmula aqui agora. O que nós temos? 2% ao mês. Então, nós temos o nosso I, não temos? Ele é dado ao mês. Qual é o capital? 30 mil. Qual foi o período? 2 meses. Veja, aqui está o mês e o mês. Preciso fazer uso da taxa equivalente aqui? Não, só aplicar direto na fórmula. Então, vamos fazer isso? Montante é igual a 30 mil reais vezes 1 mais a taxa na forma unitária. O que é forma unitária, professora? Está 2%. Então, 2 sobre 100. 2 sobre 100, 0,02. Então, 0,02. Isso elevado por quanto? Por 2
meses. Realizando aqui os nossos cálculos, fazendo primeiro a operação dentro do parênteses, depois elevando a potência e em seguida multiplicando, vamos encontrar que o montante é de R$ 31.212. Mas ele quer isso? Ele quer saber o montante? Quanto esse cliente recebeu de juro? Então, ele não quer saber só o montante, ele quer saber o juro. Então, o que nós temos? Que o juro é quem? Montante menos capital. Fazendo o montante, que é R$ 31.212 menos 30 mil, temos que o valor do juro, aqui nesse caso, vai ser de R$ 1.212. Então, veja como a gente fez esse cálculo. Agora, a professora Aline vai explicar para você como você calcularia esse montante usando a calculadora financeira AHP. Bom, então aqui nós temos novamente a calculadora e nós vamos fazer aquele cálculo que a professora Mariane fez. Então, é dito o seguinte lá no enunciado, que é utilizado o regime de juro composto de 2% ao mês. Então, o 2% é uma taxa, então vai ser 2 i. Por quê? Eu teclo para a calculadora identificar qual que é o conceito que eu estou trabalhando. Então, é 2i. Por quanto tempo ficou aplicado aquele valor? 2 meses, 2N. Qual foi o valor que o cliente aplicou? 30 mil. 30 mil. Só que esses 30 mil é o quê? É o capital, é o valor presente, é o PV. Só que nós queremos saber quem? O juro, mas antes nós determinamos o valor futuro, que é o montante, que é o FV. Veja que é o mesmo valor que a professora Mariane determinou, 31.212. Mas nós tínhamos qual foi a quantia, o valor que ele aplicou? De quanto? 30 mil. Então, nós vamos somar a esse valor 30 mil. Ou você pode subtrair do 31.212, 30 mil. Então, esse valor que nós vamos trabalhar e eu vou somar aqui o 30 mil. Qual foi o valor do juro? R$ 1.212. Bom, aqui nós conseguimos determinar o valor desse juro. E agora eu vou propor para você uma atividade. Então, um cliente do Banco do Futuro contraiu um empréstimo no valor de R$ 8.350 para ser pago daqui a 8 meses, mediante a uma taxa de juros compostos igual a 88% ao ano. Quanto ele irá pagar no vencimento? Então, nós temos aí essa situação, você precisa resolver utilizando o que nós já vimos até o momento e, na sequência, a professora Mariane e eu voltamos corrigindo essa atividade.
E aí, você conseguiu resolver essa atividade? Vamos reler o enunciado e eu vou resolver com você utilizando a calculadora HP. A HP nós já resolvemos, eu vou utilizar com você a calculadora científica. Foi um dos questionamentos se a gente consegue resolver pela científica. Sim, nós conseguimos. Vamos fazer tanto a taxa equivalente quanto o montante composto. Veja no quadro. Então, esse cliente do Banco do Futuro contraiu um empréstimo. Qual foi o valor desse empréstimo? Então, esse é o valor do capital, R$ 8.350. Para ser pago daqui a quanto tempo? 8 meses. 8 é o período. Mediante uma taxa de juros compostos de quanto? 88% ao ano. Quanto ele irá pagar no vencimento? Bom, observe que o período e a taxa estão em unidades de medida diferentes. Então, nós vamos precisar determinar ali qual que é a taxa equivalente mensal. Como que a gente faz isso? Vamos fazer utilizando a calculadora Acácio, tá? Então, essa é a calculadora científica. De que forma? Primeiro, eu vou escrever a taxa que nós temos. Quanto que é a taxa? 88. Mas é com 88 que eu trabalho? Não, é com forma decimal, forma unitária. Então, 88 dividido por 100. Então, aqui, 0,88. Acompanhando a fórmula, nós vamos somar a taxa com o 1. Então, veja que eu estou somando 0,88 mais 1. Vai ser 1,88. Só que agora nós precisamos elevar a quanto? Eu tenho uma taxa anual e eu quero uma taxa mensal. Nós precisamos elevar a 1 sobre 12. Como que a gente eleva? Então, ó, esse é o circunflexo. Então, esse é o símbolo da exponenciação. Então, vai ser elevado. Por que que eu falo 1 sobre 12? Porque nós temos a taxa de 12 meses, mas eu quero a taxa de 1 mês. Para usar a calculadora, eu vou colocar entre parênteses. Por quê? Eu quero que ela identifique que eu preciso fazer primeiro essa divisão. 1 dividido por 12. O que que é esse 1 dividido por 12? É aquele valor do P, que é o valor que eu quero a taxa de 1 mês. Só que nós temos a taxa de 12 meses, por isso que é elevado a 1 sobre 12. Igual 1,054 menos 0,054 vezes 100. A taxa mensal é de 5,4% ao mês. É com essa taxa que nós vamos trabalhar. Sabendo disso, nós podemos calcular o montante. E eu já vou calcular aqui com você o valor do montante. Primeiro, nós vamos utilizar a taxa 5,4 dividido por 100, porque nós queremos na forma decimal. Acompanhando a fórmula, nós vamos somar o 1, elevar a quanto? Elevar a 8, porque são 8 meses, e vamos multiplicar por 8.350. Qual que é o valor que ele vai pagar no vencimento? R$ 12.717,78. Veja que nós resolvemos tanto a taxa equivalente quanto o valor do montante composto utilizando apenas a calculadora. E agora, a professora Mariane vai nos mostrar uma outra maneira de resolver essas situações. Então, a professora Aline mostrou a possibilidade de trabalhar com uma calculadora financeira, que ela trouxe para você, e até mesmo com a calculadora científica. Quando a gente não tem a calculadora financeira, você pode usar um emulador online, tá? Você pode acessar lá, escrever calculadora financeira HP12C, que vai aparecer para você uma calculadora digital, que você pode fazer esses mesmos cálculos. Mas também é possível trabalhar com um software, que é
uma planilha eletrônica. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Acompanhe. Nós temos aqui um exemplo de um capital de R$10.000, um período de 15 anos, com uma taxa de 12% ao ano. A taxa está igual, e nós vamos preencher a nossa tabela. Então, a gente vai começar com 0 e 1. O legal da planilha eletrônica é que você pode selecionar esses dois valores e aqui no cantinho, ó, e puxar, que ele vai continuar contando para a gente até o 15. 14, faltou 1, 15. Por que a gente fez isso? Quanto tempo que é? 15 anos. O juros simples não tem uma forma específica na planilha eletrônica, tá? Então, nós temos que fazer com base nos nossos conhecimentos do cálculo do montante. Para um cálculo, você tem que apertar sempre o sinal de igual. Toda vez que eu vou fazer um cálculo na planilha eletrônica, no caso aqui, aperte o sinal de igual. O capital, vezes. O vezes a gente faz o asterisco. Asterisco, abre parênteses. 1 mais a minha taxa na forma unitária. Qual que é 12%? É 0,12 vezes o meu período. No caso aqui, o meu período é E3, que é o nosso ano aqui, certo? Tá, ficou até marcadinho. E dá igual. Veja que aqui, ó, a nossa fórmula, o E3 é o ano. Mas agora, como eu vou fazer o cálculo? O capital, ele não muda, certo? No juros simples. Então, a gente vai travar o valor do capital. Para travar ele, antes do B, você coloca o cifrão, esse símbolo de dinheiro aqui, e depois também. Então, a gente trava esse valor da nossa célula. E agora aperta igual. Não mudou o valor. Eu vou ter que fazer isso para as 15 células, professora? Não. Você vem aqui no cantinho, ó, e puxa, e vai até o 15, que ele vai calcular para você. Então, veja, a gente fez o primeiro cálculo com base no valor nos apresentados aqui e fez os demais cálculos. E o juro composto? Eu vou ter também que fazer a mesma fórmula? Não, o juro composto tem já no Excel. Então, a gente parte da opção de igual, FV. FV é o quê? Valor futuro. Então, a gente abre o parênteses e pede. Aqui, taxa. Quem que é minha taxa? 0,12. O meu número de períodos. Aqui, deixa eu a professora arrumar. O número de período, clico aqui na minha célula. Opa, vamos arrumar aqui, né? 12. O nosso período. Aqui é PGTO. PGTO é parcela, não tem, zero. Certo? E o valor presente. Quem que é o valor presente? O meu capital. Meu B1. E fecha o parênteses. Dá o mesmo valor. Professora, por que ficou negativo? A gente trabalha com fluxo de caixa, tá? No Excel. Então, a gente pode vir aqui na frente e colocar o valor de menos. Então, fica positivo. Aqui, novamente, a gente vai trancar aqui, ó, o meu valor do meu capital. Vai colocar o valor, se for na frente do B, e no meio também, para não mudar, porque o capital é o mesmo. E vai puxar até chegar no meu 15. Veja o que foi acontecendo, ó. No começo, era 10 mil. No outro também continuou o mesmo valor. E agora começou a aumentar, veja, 12.540, foi aumentando até chegar aqui, ó, no 15, ó, se fosse em juros simples, seria 28 mil. E em juro composto, R$ 54.735,66. Então, veja a diferença deste valor. Então, a gente trouxe mais uma possibilidade aqui para a gente trabalhar com essa situação. Ao longo da nossa aula, agora, indo lá para os nossos slides, nós temos a seguinte situação. Então, vamos para os slides. Nós temos aqui a relação dos juros simples e compostos que nós vimos utilizando e o que nós vimos na nossa aula. Na nossa aula, a professora Aline vai comentar o que foi visto. Então, nós iniciamos falando da variação percentual, que é o quê? A razão, que é a divisão, que vai descrever a relação entre um valor ou uma quantidade anterior e um valor e uma quantidade posterior. Lembrando que nós podemos ter uma variação percentual aumentando e diminuindo. O juro simples, que tem um comportamento linear, e o juro incide somente sobre o capital inicial.
E a professora Mariane vai complementar. O juro composto, não é? O que é o juro composto? Que é um comportamento exponencial. É o juro sobre o juro. O juro vai incidir sobre o saldo dos juros. E vimos que nas operações financeiras, o mais comum é a utilização do juro composto. Porque, como nós vimos ali, trouxe para você no Excel, e a professora Aline trabalhamos com essa possibilidade, a gente vê a diferença do valor que dá. Então, é muito mais comum utilizar o juro composto nas situações financeiras. Queremos agradecer a sua participação e até a próxima. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.